Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o candidato a vice, Fernando Haddad, registram a candidatura do ex-presidente Lula. Militantes acompanham o registro em frente ao TSE, que tem até o dia 17 de setembro para decidir se a candidatura de Lula é válida. E você vai ver também. O juiz Sérgio Moro adia para depois das eleições o interrogatório do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. No despacho, Moro diz que a decisão é para evitar exploração eleitoral. Estudo revela que 148 pessoas morrem todos os dias vítimas de erro médico em hospitais do Brasil. O que eu tinha de perder de maior valor, eu perdi, que foi o meu esposo. Sobe para 39 o número de mortos no desabamento da ponte em Gênova, na Itália. O primeiro-ministro diz que a culpa é da concessionária que administra a rodovia e é responsável pela manutenção. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Em Assunção, onde participou da posse do novo presidente paraguaio, Temer disse que, apesar da retração da prévia do PIB no segundo semestre, a projeção para o ano é positiva. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. O conservador Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado, tomou posse nesta manhã no Palácio Presidencial de Los Lopes, na capital paraguaia. Em seu primeiro discurso, ele disse que combaterá a corrupção, defendeu a reconciliação nacional e afirmou que vai trabalhar com a região para encontrar soluções para as crises da Venezuela e da Nicarágua. O presidente Michel Temer, que participou da cerimônia, ressaltou que 2 pontes serão construídas entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai para escoar a produção agrícola. Sobre o crime organizado na fronteira, ele disse que seus ministros têm feito muitas reuniões com o país e que o problema pode ser combatido conjuntamente. Botando toda a estrutura que nós temos de inteligência, estrutura de forças federais, juntamente com as forças federais e inteligência do Paraguai. O presidente também comentou a prévia do PIB, que recuou 0,99% no segundo trimestre. Quando eu cheguei ao governo, o PIB em maio, o PIB era quase menos 6%. Quando chegou ao final de 2016, passou a menos 3,6%. Portanto, já caiu naqueles 6 meses do governo 2016. No ano próximo, 2017, já deu 1% a mais, ou seja, nós evoluímos quase 7% entre o ano anterior e o ano. Neste ano, não fosse a greve dos caminhoneiros, vocês sabem, o PIB estava estimado em 3 e pouco por cento. Talvez agora fique em 1,5%, 1,4%, mas um PIB positivo. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. No ano passado, as relações comerciais entre os dois países chegou a quase 4 bilhões de reais. Luciana Tadeu, de Assunção, para o Rede TV News. Vocês viram que o presidente Temer se referiu à queda do PIB, na verdade, um indicador que é considerado a prévia do PIB, né? A economia brasileira encolheu 0,99% no segundo trimestre em relação aos 3 primeiros meses do ano. E é o que aponta justamente o IBC-BR, considerado a prévia do PIB medido pelo Banco Central. O resultado foi impactado pela greve dos caminhoneiros entre o fim de maio e começo de junho. Segundo o Banco Central, esta é a maior queda desse indicador, o IBC-BR, desde o primeiro trimestre de 2016, quando o indicador registrou um recuo de 1,5%. Os números oficiais do PIB do segundo trimestre deste ano serão divulgados no dia 31 de agosto. Terminou às 19h o prazo para registro de candidaturas para as eleições de outubro. No fim da tarde, o PT registrou a candidatura do ex-presidente Lula. Nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Caroline Aguiar. Boa noite, Caroline. Afinal, quantos candidatos estão oficialmente na corrida presidencial?
Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, os mais de 140 milhões de eleitores brasileiros terão 13 opções de candidatos à presidência da República. Agora, já no finalzinho do prazo, houve 2 registros, o do João Goulart Filho, do PPL, e do Emael, do Partido Democracia Cristã. Lembrando que o fim dos registros marca o início da campanha. Amanhã, oficialmente, os candidatos podem fazer campanha, fazer comícios, distribuir santinhos e fazer campanha na internet. Mas o grande fato do dia de hoje foi o registro da candidatura. Nós estamos com um problema técnico, se possível vamos voltar já já. E enquanto isso nós vamos ver como foi o registro da candidatura Lula. 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, se reuniram em Brasília e caminharam por 5 quilômetros para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. No caminho, eles entoaram gritos de Lula livre. Lula livre, Lula livre! Carregaram faixas e máscaras com o rosto do petista. O registro da candidatura foi feito pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo candidato a vice, Fernando Haddad. O presidente é o Lula, rapaz. E outra, independente do que acontecer, nós vamos reconduzir o Lula à presidência, você pode ter certeza disso. Até o fim da tarde, além de Lula, outros 10 candidatos haviam sido registrados no TSE. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriotas, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU. A partir de agora, as candidaturas vão passar pela avaliação da Justiça Eleitoral, mas todas as atenções estão voltadas especialmente para o registro do ex-presidente Lula. Como ele foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e ser impedido de participar da disputa pelo Palácio do Planalto. Com o registro feito hoje, abre-se um prazo de 5 dias para que haja um pedido de impugnação, ou seja, de cancelamento da candidatura. O questionamento pode ser feito tanto pelo Ministério Público Eleitoral como por outros candidatos. Depois disso, começa um processo judicial, com prazo para apresentação de defesa, oitiva de testemunhas, coleta de provas e apresentação de alegações finais. Então, o ministro relator do caso poderá tomar uma decisão sozinho ou encaminhar o caso para o plenário do TSE. Todo esse processo deve ser concluído até o dia 17 de setembro, mas o candidato ainda poderá recorrer da decisão. Durante a posse como presidente do TSE, na noite de terça-feira, a ministra Rosa Weber explicou que uma candidatura também pode ser impedida, mesmo que não haja o pedido de impugnação. Pode haver ou não impugnação. Se não houver impugnação, há resolução do TSE no sentido de que ela pode haver o exame de ofício. Agora, cada caso é um caso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu agilidade na definição dos candidatos. A lei das inelegibilidades deve ser assegurada para que só os elegíveis concorram e os inelegíveis não financiem suas pretensões com recursos públicos. É tarefa da Justiça Eleitoral anunciar ao eleitor, o quanto antes e com segurança jurídica, quem são os reais concorrentes. O PT também tem a opção de substituir Lula até o dia 17 de setembro. Assim, o partido não correria o risco de ficar fora da disputa. Nesse cenário, o mais cotado para assumir a cabeça de chapa é Fernando Haddad, com Manuela Dávila, do PCdoB, como vice. Isso que está acontecendo configura uma crise política e eu diria até jurídica. O PT tenta emplacar Lula como candidato, mas sabe que ele só estará no pleito por milagre. Então, a ideia é esticar a corda até onde for possível, entrar com recursos e tentar colocar o ex-presidente, pelo menos nos programas de TV e rádio, e, se possível, com o rosto na urna eletrônica. Mas o candidato, de verdade, seria Haddad. Esse é o plano. Se, de repente, se alguém parir uma decisão que leve um presidiário condenado pela lei da ficha limpa a ser candidato, teremos a desmoralização total da lei e da justiça.
O juiz federal Sérgio Moro mudou a data do interrogatório do ex-presidente Lula e de outros 12 réus na ação do sítio de Atibaia. O magistrado justificou que a alteração das audiências tem por objetivo evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios. Moro não citou o nome do ex-presidente Lula, mas se refere a ele ao dizer que um dos acusados foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e, apesar disso, apresenta-se como candidato à presidência da República. O interrogatório, que estava marcado para o dia 11 de setembro, ou seja, bem no meio das eleições, ficou agendado para o dia 14 de novembro, às 2 da tarde, depois do segundo turno. A justiça é cega, mas não deve ser surda e muito menos burra. O juiz Moro viu como inoportuno o momento do interrogatório marcado para Lula em pleno período eleitoral. Assim, o PT e seus satélites não poderão acusar a justiça de perseguir ainda mais o presidente, que tem procurado projetar a imagem de mártir. E a Força-Tarefa da Lava Jato pediu à justiça que o PT, que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, seja impedida de atuar na defesa de Lula. Segundo os promotores, ela se registrou como defensora no processo movido pela justiça contra o ex-presidente apenas para poder ter acesso livre a ele. No documento, as visitas servem apenas para transformar um local, sua cela, em comitê de campanha. O novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário eleitoral estável na corrida presidencial. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de agosto de 2018, com 2.002 eleitores de todo o Brasil. Lula segue líder, com 30,8%. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 22%. Marina Silva, da Rede, está com 8,1%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 6,6%. Ciro Gomes, do PDT, 5,9%. E Álvaro Dias, do Podemos, parou em 4%. Os demais candidatos têm menos de 1%. Brancos e nulos somam 14% da pesquisa. Já no cenário sem Lula, Bolsonaro tem 23,9%. Marina aparece em segundo lugar com 13,2% das intenções de voto, seguida por Ciro Gomes com 10,2%. Já Geraldo Alckmin tem 8,5%. Logo atrás vem Álvaro Dias com 4,9%, enquanto Fernando Haddad, do PT, aparece com 3,8% dos votos. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 1,2%, João Amoedo, do Novo, tem 1,1% e Henrique Meirelles, do MDB, 0,9%. Neste cenário, brancos e nulos têm 23%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Está começando a campanha na internet e no dia 31 começa a campanha do TSE na TV e no rádio. Sabe-se da eficiência do horário eleitoral e há dúvidas sobre o efeito das campanhas na internet. Os debates também e principalmente expõem os candidatos ao crivo do eleitorado. Então, a partir do dia 31, as pesquisas já vão mostrar os efeitos da TV e do rádio e especialmente dos comerciais espalhados ao longo das programações. Aí Alckmin leva enorme vantagem, mas volume de propaganda pode ajudar, porém nem sempre é a solução. É bom lembrar que Ulisses Guimarães também tinha muito mais tempo que os adversários. E depois de amanhã, sexta-feira, teremos o debate entre os candidatos a presidente do Brasil aqui na Rede TV. Será às 10 horas da noite. O Facebook deletou hoje 72 grupos, 50 contas e 5 páginas mantidas por brasileiros que formaram uma rede de engajamento falso. Segundo investigação de uma ONG americana, o grupo ampliou artificialmente páginas políticas na eleição presidencial do México em julho, vendendo curtidas e seguidores. O Facebook considerou que o grupo tinha capacidade
de influenciar eleições aqui no Brasil. No fim de julho, a rede social já havia excluído cerca de 200 páginas e 90 contas usadas pelo Movimento Brasil Livre para, segundo a rede social, divulgar notícias falsas. Bom, vamos falar então de política com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. O PT registrou a candidatura de Lula com muita pompa e circunstância, assim como foi feita a prisão dele, essa jogada de marketing. A gente sabe que, pelo menos nisso, eles são muito bons. E aí, agora, o que acontece, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Pois é, companheira, vamos ver agora, né? A sorte está lançada. Olha, fez-se ali o lançamento com a leitura de uma carta de Lula acusando todas as injustiças de que ele julga ter sido vítima, o andamento excepcional do seu processo. Insisto, já disse aqui, acho sim que foi condenado sem provas, acho que o andamento foi excepcional, acho que está preso contra o que vai no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas não menos verdade é o fato de que o PT está misturando os domínios, como eu já disse aqui, né? O domínio da justiça penal com a justiça eleitoral. A questão é, e agora? E agora existem os prazos, né? Vamos lá, então são 7 dias para que se recebam as arguições de inelegibilidade. Depois há 4 dias para ouvir testemunhas, 5 dias para a coleta de provas, 5 dias para as alegações do relator, que ele pode dar uma encurtada, fazer logo no primeiro dia, e depois 3 dias para que se questione, depois da publicação, que se questione ali, que se questionem elementos obscuros da decisão. Bom, cumpridos esses prazos, Amanda, a campanha vai começar no rádio e na TV dia 31 e o Lula estará no horário eleitoral. E notem, não há nada de ilegal nisso. Você pode achar, as pessoas podem achar isso imoral e impróprio o quanto quiserem. De ilegal não há nada. Agora, é claro que estamos vivendo numa situação bastante excepcional, né? De tal maneira o Brasil foi, e o processo político e o processo judicial foi se alicerçando em exceções, que hoje nós vivemos a contingência bastante engraçada, escrevi sobre isso no meu blog, de a gente ter ministros dos tribunais superiores dizendo que a lei será cumprida. Não é engraçado? Então nós mesmos, jornalistas, quando vamos escrever, anunciar isso, deveríamos nos dar conta do absurdo. Então vem um ministro do Supremo dizer, como fez a Carmen Lúcia, a lei da ficha limpa será seguida. Vem a Procuradora-Geral da República e diz, a lei da ficha limpa tem que ser seguida. Rosa Weber assume a presidência do TSE, sim, a lei terá de ser seguida. Bom, mas é óbvio que a lei tem de ser seguida. Então me pergunto, por que esse nervosismo todo em declarar que haverá o triunfo da lei? Esse nervosismo todo existe porque estamos vivendo sob a égide de excepcionalidades. Não há um só jurista no Brasil que consiga provar que o Lula está preso de acordo com a Constituição. Porque não está. O inciso 57 diz que ele deveria estar solto. Isso não quer dizer que ele seja inocente. Igualmente, não há nenhum jurista que consiga provar, demonstrar onde está a prova do crime que ele cometeu na sentença, por mais que a convicção indique o contrário. Então, no momento, Amanda, em que a justiça vive muito de convicções e pouco da letra literal da lei, abre-se esse momento, abre-se essa coisa de susto, né? Vai que aconteça, e pode acontecer, do ponto de vista da legislação, pode acontecer de o Lula ser candidato e ser eleito na cadeia? Pode. Para onde iria o Brasil? Pode acontecer de o Lula continuar candidato depois do prazo final
para substituir candidatos, ele ser votado ainda assim, vai lá, melhor ainda, ele ser votado e depois ser declarado inelegível, pode. Se isso acontecer, os votos dados a ele serão declarados inválidos. E há o risco de você eleger um candidato com 25%, 30% dos votos. Então, tudo isso se abriu, né? Todas essas possibilidades estranhas se abriram porque não se cumpriu a legislação, porque não se cumpriu a lei. E aí, então, essa corrida desesperada para dizer, não, a lei será cumprida. Por quê? Porque hoje mais vale um juízo moral sobre o direito do que aquilo que está escrito. Dou um outro exemplo. O Ministério Público Federal resolveu enroscar com o fato de que o Lula constituiu o Haddad e a Gleisi como advogados. Bom, advogados eles são. Cumpre perguntar, há alguma ilegalidade nisso? Não. Ah, mas é indecente. O Ministério Público não tem de se preocupar com o que é decente e o que é indecente, porque isso é um juízo subjetivo. Isso é um juízo de valor. No mundo inteiro, o que interessa é aquilo que está escrito. Né? Então, caminhamos agora para essa situação. É um bom ambiente? Não, não é. É um péssimo ambiente. Né? Nós temos como candidato que lidera a disputa um presidiário. E temos como candidato, como segundo colocado, e que lidera quando o Lula está fora, né? Um candidato que divulgou ontem um programa de governo que diz uma coisa magnífica: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É verdade, há Deus na nossa Constituição, mas o poder secular, o poder não religioso, que diz que Deus está acima de tudo, costuma ser o poder dos regimes islâmicos. Na República, Deus não está acima de todos. Na República, acima de todos, está a Constituição. Acima de todos estão as leis. Até porque seria preciso saber quem é, então, o intérprete de Deus. Até porque seria preciso perguntar o que acontece com os ateus, com os agnósticos, com aqueles que acreditam em religiões politeístas, em que há deuses e não um Deus único. É evidente que a política, infelizmente, piorou. Isso é um dado objetivo. Piorou. Em todas as esferas, em todas as instâncias, basta analisar as candidaturas. Porque se resolveu jogar no mesmo cadinho aquilo que é crime e aquilo que é parte da política. Né? Eu sou, em certa medida, um aristotélico. Eu acredito no livro A Ética de Aristóteles, que considera que a política é uma das manifestações do bem e que concorrem para o bem. Né? Agora, é evidente que tem que ser bons políticos, tem que ser gente decente. Mas não estamos vivendo definitivamente um bom momento. É isso aí. Espero que melhore. Reinaldo, obrigado. Boa noite e até amanhã. O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta quarta-feira que transgêneros e transexuais podem alterar o nome e o gênero em certidões sem a necessidade da cirurgia de mudança de sexo. E não precisa estar inscrito nos documentos que a pessoa é transgênera ou transexual. Vale lembrar que, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral também autorizou o uso do nome social nas eleições deste ano. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a segunda morte por sarampo no Amazonas. A vítima é uma criança de 7 meses, do município de Altazes. O bebê morreu no dia 12 de julho, no pronto-socorro da criança da Zona Leste de Manaus.
mas o diagnóstico só foi confirmado na noite desta terça-feira. Já são 2 as mortes pela doença no estado. A outra também foi de uma criança de 7 meses, que morreu no último dia 28 de junho. Segundo o último boletim epidemiológico do Amazonas, já são cerca de 7.000 casos notificados da doença em todo o estado. A vacinação evita as doenças, o sofrimento e, inclusive, a morte. Não vá em conversa de comadre. Tome todas as vacinas necessárias e disponíveis e leve seus filhos para vacinar. O Tribunal de Contas da cidade de São Paulo suspendeu hoje a concessão do estádio do Pacaembu. Por 3-1, o TCM tomou a decisão após constatar irregularidades do projeto que concede por 35 anos o estádio e o centro poliesportivo à iniciativa privada. Segundo o tribunal, a medida visa dar maior transparência e competitividade à concorrência. A empresa vencedora seria conhecida amanhã. A suspensão atendeu representação da bancada do PT na Câmara Municipal. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão. 6 pacientes morrem por hora nos hospitais públicos e privados do Brasil por causa de erros médicos, falhas assistenciais, processuais ou infecções. Dessas mortes, 4 poderiam ser evitadas. É o que mostra o 2º anuário da Segurança Assistencial Hospitalar, que foi lançado hoje em São Paulo. Meu marido passou 3 dias dentro desse hospital sendo lentamente assassinado. E no último momento apareceu uma cardiologista para assinar o óbito do meu marido. O marido de Kelly, André Venâncio, fazia compras quando se sentiu mal. Ele vomitou e desmaiou. A esposa o levou imediatamente para o hospital. O empresário de 47 anos esperou horas para ser atendido. Ele atravessou a praça e ele foi se deitar no banco da praça enquanto eu ficava na portaria aguardando alguém chamar pelo nome dele. Ela disse que o marido se queixava de dores no peito e nas costas, mas foi constatada uma gastrite infecciosa e André foi medicado com remédios para dor e náuseas. Ele chegou a fazer um eletrocardiograma que deu alteração. Mesmo assim, os médicos deram alta. As crises de vômito foram alterando a coloração desses vômitos. E ele só deitado e não conseguia comer nada, já estava desidratado. Foi quando Kelly levou o marido pela 3ª vez ao hospital. E só dessa vez, os médicos pediram exames mais detalhados de imagem. Foi nesse hospital aqui no centro de São Paulo que André Venâncio foi atendido. Em nota, a direção disse que apesar de não ter evidências clínicas de um rompimento da aorta, o paciente foi medicado e que no dia seguinte, quando ele retornou ao hospital, ele passou por uma tomografia computadorizada. O Hospital Santa Cecília disse ainda que o problema de saúde foi diagnosticado, que o paciente morreu e não houve tempo para a realização do tratamento cirúrgico. O marido de Kelly é apenas uma das 148 pessoas que morrem todos os dias no Brasil por erros médicos, falhas assistenciais, processuais ou infecções, de acordo com o 2º Anuário de Segurança Hospitalar no Brasil. Em nota, o Conselho Federal de Medicina disse que concorda com o relatório e que as dificuldades são estruturais e não podem ser atribuídas a uma ou outra categoria. Mudar a estrutura, que é precária em vários locais, organizar processos, ou seja, existem locais que têm estrutura, mas não há organização do trabalho, é necessário capacitar pessoas. Kelly entende que o marido foi vítima de erro médico e há 1 ano aguarda uma posição da justiça. Ele me deu um beijo e eu falei assim para ele, só sairemos daqui, eu e o bebê, quando você sair também. Estamos lá fora te esperando e você tem que ficar bom para ir embora comigo. Meu marido virou para o lado, meu marido soluçou, meu marido morreu. Os cemitérios brasileiros certamente têm um enorme espaço ocupado por vítimas
de médicos incompetentes, produzidos por um excesso de escolas de medicina que se dedicam a fabricar mais açougueiros do que médicos, com o perdão aos açougueiros. Uma mulher foi assassinada nesta tarde na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Karina Garofalo, de 53 anos, atravessa a rua. Logo em seguida, um homem também atravessa, saca a arma. Veja só, o homem atravessa, saca a arma e atira diversas vezes. A vítima, que estava com um filho de 13 anos, morreu na hora. O suspeito fugiu. A principal linha de investigação é de execução. Este é o segundo assassinato no mesmo bairro em menos de 24 horas. Na noite de ontem, um professor também foi morto a tiros. Vamos ver na reportagem da Vivian Casanova. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Paulo Serra de Souza, de 60 anos. O crime aconteceu na noite desta terça-feira em uma movimentada avenida da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O professor de escola técnica havia saído de casa na companhia da família para visitar o sobrinho recém-nascido. Segundo a polícia, 2 criminosos em uma moto abordaram o carro e efetuaram o primeiro disparo. Na sequência, a moto parou bem em frente ao veículo e um dos criminosos desceu e atirou pela segunda vez. Os bombeiros foram acionados, mas assim que chegaram ao local, encontraram Paulo já morto. Pelo menos um dos disparos o atingiu na cabeça. A esposa, a filha e a neta nada sofreram. Durante a perícia, não foram encontradas digitais. Os agentes contam com as imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. A gente está trabalhando com a hipótese de latrocínio, tendo em vista que os tiros foram efetuados no momento que o carro se movimentou, mas também não descartamos a hipótese de homicídio. A violência no Rio ainda fez outra vítima nesta terça-feira. Tânia Maria Melo, de 54 anos, estava levando o neto para a escola quando foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre traficantes e policiais no Morro da Mineira, zona norte do Rio. Segundo o último balanço do Instituto de Segurança Pública, divulgado ontem, o número de homicídios dolosos no estado aumentou 9% no mês de julho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. O Ministério Público do Rio denunciou o médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, por homicídio doloso pela morte da bancária Lilian Calisto. A denúncia afirma que Denis atuava de maneira irregular no Rio de Janeiro, sem qualquer especialização para realizar o procedimento estético de bioplastia que foi feito na vítima no mês passado. Se condenado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Além dele, foram denunciados Maria de Fátima Furtado, mãe do médico, Renata Cirne, secretária e namorado de Denis, e a empregada doméstica Rosilene Pereira. Uma explosão em um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, deixou 3 feridos. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O Daniel trabalha em frente ao laboratório e diz que levou um susto quando ouviu o barulho da explosão. Como se fosse um balão de gás, explodindo, dentro de um ambiente fechado, e depois 5 pessoas desceram a escada correndo. Aí quando foi avisado que aconteceu um acidente dentro do laboratório. A estudante Isabela Rocha fazia um experimento em um laboratório deste prédio quando o acidente aconteceu. Ela está grávida e teve 20% do corpo queimados. Outros 2 técnicos, Nelson Aguiar e Oswaldo Freire, também se feriram com cortes nas mãos e no pescoço. A brigada de incêndio da própria universidade realizou os primeiros socorros. Os ferimentos dos funcionários são considerados leves. Já a Isabela segue internada. A explosão ocorreu quando ela manipulava ácido nítrico. Não houve incêndio. O andar foi totalmente isolado. A polícia de Minas afirma ter prendido a maior quadrilha especializada em sequestro de gerentes de bancos do país. Vídeos e escutas telefônicas revelam como os bandidos agiam. Esses vídeos foram encontrados com a quadrilha. Aqui, eles monitoram a rotina da família de uma gerente de banco no interior de Minas. Do gerente aí, ó. Olha o homem chegando. Olha lá.
O caso foi há 3 meses. Os criminosos invadiram a casa da gerente, que foi rendida com uma funcionária e o marido. Ele foi algemado e levado para um cativeiro, onde passou a madrugada enquanto os bandidos faziam um churrasco. No dia seguinte, a mulher entregou o dinheiro à quadrilha e só depois o marido dela foi libertado. Sempre tinha alguém da cidade que fazia o levantamento da vítima do banco, passava informações para eles, inclusive vídeos, fotos e áudios. Os bandidos também usam outras táticas para aterrorizar as vítimas. Esse vídeo mostra o momento em que policiais retiram uma suposta bomba amarrada ao corpo de outro gerente no interior de Minas. Um levantamento feito pelos próprios bancos revela que entre 2017 e 2018 foram registrados quase 100 casos de sequestro de gerentes e funcionários em todo o país. Minas Gerais é o estado onde o crime é mais comum. São 17 ocorrências, sendo que em 8 delas os bandidos conseguiram levar cerca de 3 milhões de reais. Nas fotos, os bandidos ostentavam o dinheiro conseguido com os sequestros. Com a ajuda de escutas telefônicas, a polícia descobriu que as ações eram planejadas e comandadas de dentro do presídio por Vanderlei Silva Andrade, conhecido como Chacal. Nesta ligação, ele alerta o comparsa sobre a possibilidade de estar sendo monitorado pela polícia. Nós estamos indo numa missão onde que nós temos uma grande chance de a gente estar sendo aguardado, mas eu acredito no espírito do ladrão. A polícia montou uma grande operação para capturar toda a quadrilha. A cela de segurança máxima, onde o líder estava preso, mais parecia um escritório. Chips. Tem chip no telefone. Olha o telefone aí. Eles estão dentro da cadeia e eles, por sua vez, procuram um meio de angariar alguma forma em dinheiro, né? Quando eles tiverem acesso a telefone celular, eles vão continuar cometendo crimes. Os integrantes do bando que estavam soltos foram presos em flagrante quando preparavam mais uma ação. A quantidade de armas importadas encontrada com os bandidos surpreendeu os policiais. No total, 13 suspeitos vão responder por envolvimento nos crimes. A polícia avançou nas investigações do caso da PM Juliane, morta na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Vamos conversar ao vivo com o repórter Igor Duarte. Tem mais informações sobre esse crime escabroso, né, Igor? A que conclusão? A polícia já chegou a alguma conclusão ou tem alguma suspeita mais forte, mais factível? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Ainda nenhuma conclusão. Agora há pouco chegou um suspeito aqui, acompanhado por policiais militares. Ele foi detido na favela do Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, local onde a soldado Juliane foi levada por criminosos. Eu perguntei a esse homem se ele tinha qualquer tipo de envolvimento na morte da soldado. Ele negou essa informação, disse que não tem nenhum envolvimento, que a polícia chegou nele através de uma denúncia anônima. Agora, ele já tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele vai agora prestar depoimento aos policiais e, a partir daí, a polícia espera ter um novo caminho para poder seguir nas investigações. Uma informação importante é que os policiais, os investigadores, divulgaram hoje 2 retratos falados com base em depoimentos de pessoas que afirmam que estavam no bar dentro da favela do Paraisópolis no dia que a soldado Juliane foi levada pelos criminosos. A polícia espera, a partir desses retratos falados, chegar também a outros possíveis envolvidos na morte da soldado. A polícia hoje, durante todo o dia, e vem fazendo isso durante todos os dias desde que a soldado foi encontrada morta, esteve na favela do Paraisópolis fazendo diligências e intensifica essas diligências percorrendo possíveis locais para onde a soldado teria sido levada logo depois de ser retirada, ser raptada de dentro do bar da favela do Paraisópolis. A polícia, inclusive, utiliza cães farejadores para tentar ver se de fato a soldado esteve em algum lugar, e aí sim a polícia, descobrindo um possível lugar, até mesmo o possível cativeiro onde ela esteve até ser morta, para que aí possa encontrar esses criminosos. A polícia continua trabalhando e a família não acredita na hipótese de que ela tenha se apresentado, como foi divulgado, como policial no bar na hora em que esses criminosos chegaram ao local. São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigado, Igor. 2 ataques terroristas deixaram mais de 90 mortos no Afeganistão.
O atentado aconteceu dentro de um centro educativo em um bairro xiita. Pelo menos 48 pessoas morreram e 67 ficaram feridas. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Também hoje, 44 soldados afegãos morreram em um ataque do Talibã a um posto policial na província de Baglan, no norte do país. A polícia de Londres identificou o motorista acusado de atropelar pedestres e ciclistas ontem em frente ao Palácio de Westminster. É Salih Khater, de 29 anos. Segundo a mídia local, o sudanês chegou ao país em 2010 e recebeu a cidadania britânica. As autoridades tratam o caso como ato terrorista. 3 pessoas ficaram feridas. O navio Aquarius, que resgatou 141 imigrantes, chegou hoje ao porto de Valletta, em Malta, após um acordo entre 5 países europeus. A embarcação aguardava desde a semana passada autorização para atracar. França, Alemanha, Espanha, Portugal e Luxemburgo concordaram em receber os refugiados, em sua maioria da Somália e da Eritreia. Pela primeira vez, uma mulher transgênero vai concorrer ao cargo de governadora nos Estados Unidos. É Christine Hallquist, que ficou em primeiro lugar nas primárias do Partido Democrata no estado de Vermont. Christine se disse orgulhosa por fazer parte de um momento histórico e afirmou que está preparada para enfrentar o preconceito ao longo da campanha. O governo turco anunciou hoje o aumento de tarifas de vários produtos importados dos Estados Unidos. A medida é uma retaliação às taxas aplicadas por Washington na semana passada. Os impostos extras serão cobrados de produtos como arroz, bebidas alcoólicas, carvão, cosméticos e carros. No começo da semana, a lira turca registrou quedas recordes frente ao dólar. Só neste ano, a moeda se desvalorizou 42%. Hoje, para comprar $1 na Turquia, são necessárias mais de 6 liras. A instabilidade política e econômica na Turquia e o anúncio da semana passada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de dobrar as tarifas de importação do aço e do alumínio produzidos na Turquia, agravaram a crise financeira no país. Hoje, o porta-voz do presidente Tayyip Erdogan disse que tomará as medidas necessárias para a normalização da economia turca. Washington pede a liberação de um pastor preso na Turquia acusado de terrorismo. Hoje, um tribunal de Ankara rejeitou um recurso para a liberação dele. O porta-voz do líder turco também pediu aos Estados Unidos que respeitem o processo legal na Turquia, em referência à prisão do religioso americano. Subiu para 39 o número de mortos na queda da ponte em Gênova, na Itália. O primeiro-ministro acusou a concessionária pelo acidente e disse que não vai esperar a justiça para retirar a concessão da empresa responsável pela manutenção da estrutura. O governo decretou estado de emergência por 1 ano. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. É uma corrida contra o tempo que não para em busca de mais sobreviventes. Mais de 11 mil bombeiros trabalham sem parar. No começo da manhã desta quarta-feira, um resgate dramático. Os socorristas localizaram mais um corpo em meio ao amontoado de concreto. Aos poucos, os rostos do desastre começam a ser conhecidos. As primeiras vítimas já foram identificadas. São jovens, crianças e famílias inteiras que perderam a vida quando passavam em cima da ponte na hora que tudo veio abaixo. Quem conseguiu escapar, como o ex-goleiro do time italiano do Cagliari, que preferiu não mostrar o rosto, fala em milagre. O carro que ele dirigia despencou junto com parte da ponte. Durante toda a quarta-feira, parentes de desaparecidos foram aos hospitais da cidade atrás de informações. Helena procura o cunhado desde ontem. O nome dele não está entre os desaparecidos e nem entre os pacientes do hospital. Ainda não sabemos nada. Testemunhas dizem que ao menos 35 carros passavam pelo local quando um trecho de 200 metros do viaduto desabou. A polícia italiana diz que o número de vítimas fatais deve subir. Estamos trabalhando em cima dessa hipótese. Considerando 35 veículos, então podemos supor que ainda restam algumas pessoas lá. O luto se espalhou por toda a Itália. Bandeiras a meio mastro. Jornais destacando o que os italianos custam a acreditar. Na tradicional missa de quarta-feira na Praça São Pedro, no Vaticano,
O Papa Francisco rezou pelas vítimas e pediu que todos fizessem o mesmo. Meus pensamentos vão para aqueles atingidos pela tragédia de ontem em Gênova, que causou vítimas e consternação entre a população. Enquanto eu confio na misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas, eu expresso minha solidariedade espiritual para suas famílias, para os feridos, para os atingidos e para todos aqueles que estão sofrendo por causa desta tragédia. A Ponte Morandi, que passa sobre a rodovia que liga o norte da Itália ao sul da França, foi construída na década de 60 e há 2 anos passou por uma reforma. Para o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, já há um culpado pela tragédia em Gênova. Ele acusou a concessionária que administra a rodovia e cuida da manutenção da estrutura. Disse que a empresa tem total responsabilidade pelo acidente. Revogaremos a concessão para a empresa. Além disso, as autoridades vão conduzir uma investigação criminal. Não podemos esperar pela justiça. Temos a obrigação de agir para que os cidadãos possam viajar em segurança. No local da tragédia, o ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália prometeu rigor nas investigações. Um país civilizado e moderno como a Itália não pode ver tragédias como esta. Não é aceitável. E aqueles que falharam têm que pagar até o fim. Por causa do risco de novos desabamentos, a Defesa Civil retirou mais de 630 pessoas do entorno onde a tragédia aconteceu. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Uma investigação feita no estado americano da Pensilvânia aponta que durante 7 décadas, cerca de 300 padres da Igreja Católica abusaram sexualmente de mais de 1.000 crianças. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. O relatório foi apresentado pelo procurador-geral do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro. Padres estupraram meninos e meninas. Os homens de Deus que deveriam ser responsáveis por essas crianças não fizeram nada e encobriram os casos durante décadas. Esta é a maior investigação sobre casos de abusos sexuais da Igreja Católica dos Estados Unidos. Durante cerca de 2 anos, um júri formado por 23 pessoas reuniu testemunhos de mais de 1.000 vítimas que alegam terem sido molestadas em 6 das 8 dioceses da Pensilvânia. Os crimes relatados aconteceram desde 1947. Uma das vítimas foi Robert Corby, hoje com 83 anos. Eu fui um alvo deles porque eu não tinha pai. Sean Doherty, de 48 anos, conta que foi abusado diariamente por um padre quando tinha 10 anos. É terrível ter uma memória de um padre te tocando todos os dias. É difícil lembrar que a primeira ereção que eu tive foi nas mãos de um padre. As vítimas eram até mesmo bebês de 1 ano e meio de idade. Foi o caso de Caroline Fortney, que hoje tem 37 anos. De acordo com o procurador da Pensilvânia, os crimes foram encobertos sistematicamente por oficiais da igreja. O padrão era abusar, negar e encobrir. O efeito não só vitimou as crianças, como serviu para um propósito legal, para que os oficiais da igreja manipulassem isso em sua vantagem. Apesar das denúncias de mais de 1.000 vítimas, a maioria dos acusados não deve ser punida judicialmente. Isso porque quase todos os crimes foram cometidos muitos anos atrás e prescreveram. Apenas 2 padres devem ser indiciados. Um deles molestou 2 crianças até o ano de 2010. O procurador Josh Shapiro pede que as leis sobre prescrição de crimes no estado da Pensilvânia sejam revisadas. Isso para que as vítimas mais velhas possam ser recompensadas pelos traumas que seus corpos sofreram quando eram crianças. Traumas que ainda estão presentes nas vidas de vítimas como Sean, Caroline e Robert. Eu não tenho vontade de ter um filho por conta disso. Eu não me sinto à vontade de ter relacionamentos. O Comitê de Bispos Americanos para a Proteção de Crianças e Jovens emitiu uma nota afirmando lamentar e estar envergonhado com os pecados e omissões cometidos por padres e bispos da Igreja Católica.
O Vaticano ainda não comentou a divulgação do relatório divulgado na Pensilvânia. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Guerreiro foi apresentado no Internacional. O peruano teve uma recepção e tanto da torcida. Cerca de 1.500 apaixonados pelo Inter estiveram no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Tô esperando muita vitória, muitos gols e tô bem confiante com ele. Vai encontrar muita raça e vai ver que ele tá no time certo, que ele escolheu o time certo, que a gente vai ser campeão brasileiro esse ano, né? Com 34 anos, Guerreiro chega para reforçar o Inter. O peruano chegou em Porto Alegre e foi recepcionado assim. Logo que desembarcou, Guerreiro fez questão de literalmente cair nos braços da torcida colorada. Já no estádio Beira-Rio, o peruano de 1,85 m foi apresentado oficialmente. No Inter, o centroavante vai vestir a camisa 79, uma referência ao ano do último título brasileiro conquistado pelo clube gaúcho. Para mim é um privilégio vestir a camisa do Internacional. Um grande clube com muita história, campeão do mundo. Acho que isso satisfaz qualquer atleta. O peruano assinou um contrato de 3 anos. Fica até agosto de 2021. Hoje à tarde, mais de 5.000 colorados foram ao Beira-Rio dar as boas-vindas ao Guerreiro. Pelo visto, a torcida aprovou a contratação. Quem precisou pegar voo hoje em São Paulo precisou ter muita paciência, viu? O aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul da cidade, ficou fechado por causa de uma forte neblina. A Gabriela de França tem as informações. Olá, boa noite a todos. Pois é, a cidade de São Paulo amanheceu assim, completamente coberta por um forte nevoeiro. Mal dava para ver o topo dos prédios, até mesmo no litoral foi assim. Por causa disso, o aeroporto de Congonhas ficou fechado por cerca de 2 horas e ao menos 16 voos foram cancelados, o que provocou filas e atrasos durante todo o dia. Bom, o nevoeiro é uma nuvem, que fica próxima da superfície e ela se forma quando a gente tem aí queda brusca de temperatura e também bastante umidade. E esse friozinho e essa umidade continuam amanhã em praticamente todo o sudeste do Brasil por causa de uma frente fria que chegou hoje na região. Por isso, amanhã o tempo segue bastante instável, carregado e chuvoso em toda a faixa leste de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Nas outras áreas, o tempo segue fechado também, cinzento, carregado, com chance de chuva fraca e isolada. Só na capital Belo Horizonte, a chuva deve ser mais forte e a partir da noite. Na capital paulista, a gente tem um tempo amanhã nublado, com chance de chuva fraca, mínima de 12 graus, a máxima não passa dos 20. No Rio de Janeiro, o clima é o mesmo, viu? Mas para os cariocas, a chuva deve apertar um pouco mais, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E no Nordeste, em todo o litoral da Bahia, a gente vai ter um tempo bastante carregado, com chance de chuva fraca, passageira, inclusive em Salvador, mínima de 21, máxima de 29 graus. Agora, olha só o mapa do Brasil para amanhã. Fazia tempo que a gente não via ele assim, olha, com um predomínio da cor azul. Isso significa que a gente vai ter mais umidade. A umidade vai se espalhar aí por praticamente todas as regiões do Brasil. Tem previsão de chuva forte somente aqui nas áreas ao norte, no Amazonas, no Pará. Nas outras áreas é chuva fraca e isolada. E essa umidade vai alcançar até mesmo áreas do centro-oeste do Brasil, depois de muitos dias, aí até meses de secura. Ontem foi o dia mais seco do ano em várias cidades do centro-oeste. Amanhã, finalmente, chove pela tarde no Mato Grosso, em Goiás e até em áreas aqui ao sul do Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, porque o dia começa com bastante frio no sul do Brasil, mínima de apenas 10 graus, mínima de 14 em BH. E amanhã não vai esquentar muito em Curitiba não, viu? A máxima não passa dos 15 graus. Sol e calor somente lá no norte. Olha só, Manaus com calor de 36 graus e sol o dia todo. Quer saber mais sobre o tempo na sua cidade? Então é só clicar, redetv.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. A Procuradoria dos Estados Unidos pediu 10 anos de prisão para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, além de uma multa de 26 milhões de reais. A sentença final sai no dia 22 de agosto. Marim foi condenado pelos crimes de fraude financeira, conspiração e lavagem de dinheiro. Ele já cumpriu
13 meses de prisão, sendo 5 meses na Suíça. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.